Olá, estudantes do 7º ano! Hoje estou aqui para a gente estudar um pouquinho sobre arte rupestre. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete Viviane aqui com a gente. Tudo bom, Viviane? Vamos juntos? Então, os objetivos da nossa aula: conhecer e compreender a arte rupestre brasileira. A arte rupestre brasileira? É isso mesmo, nós também temos arte rupestre e nós vamos falar sobre ela. Você sabe o que os seres humanos da pré-história representavam em seus desenhos? Você já parou para pensar sobre isso? O que eles queriam dizer? Que mensagem eles queriam passar com essas artes rupestres? E será que no Brasil também existia arte rupestre? Claro que sim, a gente vai falar sobre elas, né? Então, tinha muitas coisas que podiam ser representadas, né? A questão do movimento, rituais, né? A questão da dança, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a resposta, se temos arte rupestre, né, brasileira, sim, temos arte rupestre brasileira. Devido ao nosso clima e à grande vegetação, a maior parte das artes rupestres brasileiras se encontram no Nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Aqui um exemplo, né, da nossa arte rupestre. Então aqui é da Serra da Capivara, né? Então vocês vão reparar que tem bastante também a questão de forma geométrica, também tem, né, circulares, a gente vai ver linhas e vamos olhar mais obras de arte rupestre brasileira. Aqui outro exemplo, né? Então aqui cenas de dança e caça em pintura rupestre. Então, mesmo antes de ser desenvolvida a fala, né? Antes de conseguirmos conversar através do diálogo, a gente precisava se expressar, né? Então, a comunicação é muito importante e ela era feita também através dessas pinturas rupestres. Então, na pintura rupestre a gente consegue perceber movimentos, né? O movimento dançado, a gente consegue perceber também o movimento de caça, né? Que é uma questão de sobrevivência, né? Se aproximar do animal para caçá-lo. Então, também vai representar isso. E também contar como foi o seu dia, o que aconteceu, né? É uma forma de registrar esse dia a dia também. Assim como agradecer aos deuses, né? Festejar, também é uma forma de estar ali na pintura rupestre se comunicando. Então, olha só, a gente percebe que o corpo tem movimento nessas imagens, não é uma imagem, né, que o corpo está retinho, paradinho. Arte rupestre, né? Então, no sítio arqueológico Xique-Xique, no sertão do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte. Temos imagens que são associadas a cenas de dança e caça. Não é possível afirmar com certeza que são cenas de dança, se realmente foram feitos para expressar ou registrar essas linguagens. Mas percebemos movimentos que se mostram como combinados entre as figuras, né? Então a gente percebe, por mais que a gente não possa falar ali que tem um balé, que tem, né? Não tem uma técnica de dança precisa, porque isso foi inventado mais para frente. Mas nós percebemos que tem sim esse movimento, né? Que esse desenho não é paradinho, que a figura que está ali representada, por mais que não seja uma figura realista, né? Que é uma forma simples, desenhos feitos com linhas simples, formas geométricas simples, a gente percebe que esses desenhos têm um movimento, então tem essa intenção de se mover, seja para caçar, ou para dançar, ou para rituais. Então a gente percebe essa intenção de se mover. Então, a arte rupestre brasileira, os pesquisadores classificam ela em dois momentos, né? Então, motivos naturalistas. O que seriam esses motivos naturalistas? Então, seria, né, da natureza, os animais, as pessoas, e também em motivos geométricos, né? Então, as formas geométricas. Então, linhas, né, circulares, angulosas, então triângulos, né? Vão ter as formas geométricas ali nesses desenhos também. Então, arte rupestre, aqui um outro exemplo, né, no Parque Nacional do Catimbau. Então, a gente percebe bem essas formas geométricas, né? Então, repare aqui nas linhas, né, as formas com que elas são expressadas. Então, muita coisa a se falado também com relação a esses pontinhos. Estão vendo aqui os pontinhos? Né? Que pode ser também uma forma de contagem, né? Ou uma forma de datar. Nós não podemos precisar isso, mas é uma das possibilidades também, né, de se contar o tempo através dessas linhas, desses pontinhos.
como a arte rupestre brasileira pode ser classificada? E aí? Conseguiu aí captar a vossa mensagem? Então conseguiu, será? Então tenta aí fazer a sua resposta e vamos ver daqui a pouquinho se vocês conseguiram se aproximar ou não da resposta mais próxima, tá bom? Então até daqui a pouco. Capricharam aí na resposta? Então vamos ver uma sugestão de resposta para vocês. Então, como a arte rupestre brasileira pode ser classificada? A arte rupestre brasileira pode ser dividida em dois motivos, naturalistas e motivos geométricos, né? Lembra que a professora falou, né, os naturalistas que vão pegar o quê? Os elementos da natureza, ali, os animais, as pessoas e as formas geométricas, né? Linhas, círculos, então também serão representados. Então, motivos naturalistas, representações de figuras humanas,
pode ser isoladas ou em grupo, né, em cenas de caça, de guerra, trabalhos coletivos, animais. Então, a gente viu até uma das imagens, lembra que a gente estava falando do movimento, né, a ideia de movimento na imagem. Então, a gente viu a figura, né, de várias pessoas com intenção ali de se mover. Inclusive, a professora falou que não era um desenho, né, o corpinho não estava reto, assim, ele tinha movimento. Apesar de não ser uma forma, né, realista de um corpo humano, nós percebemos esse corpo e percebemos a ideia de movimento que tem ali na imagem da arte rupestre. Então, os motivos geométricos, né? Então, são muitos variados. Então, linhas paralelas, pontos agrupados, círculos, cruzes, espirais, triângulos, né? Inclusive, a professora falou também sobre a questão dos pontinhos, né? A possibilidade de ser uma contagem de tempo, né? Uma possibilidade de contar, por exemplo, as caças, né? Quanto caçou. Então, é uma possibilidade. Não podemos afirmar isso, mas é uma das possibilidades. Né? E essas formas, né, essas linhas que estão ali compondo esse desenho também, que também pode ser uma contagem ou representação de algo que eles viveram ali no cotidiano deles, né? Uma forma de contar sobre o seu dia. Aqui, entre os desenhos e as pinturas rupestres encontrados no Brasil, destaque-se o sítio arqueológico localizado em Raimundo Nonato, Piauí. Então, olha só um exemplo, né? Então, onde desde 1970 vários pesquisadores vêm trabalhando e encontraram essa imagem aqui. Então, a gente percebe nessa imagem também a questão do movimento, né? Então, o animal, né, tá aqui, ó, um animal aqui no meio, outro animal, e as pessoas em volta. E traz essa ideia do quê, né? Da caça, da questão da sobrevivência, e caçar um animal. Então, vocês percebem que o animal está ali no meio, né? Os animais no meio da imagem, e as pessoas em volta, elas têm, né, elementos ali nas mãos também, que supõe-se a caça desse animal. Então, observe aqui mais um pouquinho, né? Então, olha só a questão do movimento, né? Duas pessoas juntas trabalhando ali, né? Segurando a mesma lança, armas, né? O que seria para caçar ali o animal. Ó, e as outras pessoas aqui em volta segurando esse animal. Agora sim, essa parte eu adoro. É arte em ação! Arte em ação. Então, faça um desenho inspirado na arte rupestre, né? Utilize formas simples e geométricas, como a gente viu ali nas imagens, né? Então, a gente viu linhas, né? Círculos, pontos. Não vimos uma figura realista ali, né? A pessoa ali desenhada certinho, como na realidade. Nós vimos o quê? Né? Bonecos feitos com palitos, né? Traços bem simples, tá bom? Então, vocês vão fazer isso e depois passar em cima dessas linhas que vocês vão fazer, pode ser com carvão, com lápis, com canetinha, o material que vocês tiverem aí em casa, tá? Passar uma camada de cola grossa e deixar secar. Depois que secar, o que vocês vão fazer? Vão passar o giz de cera deitadinho assim, ó, para pintar, né, utilizando as cores que vocês preferirem, para tentar buscar esse clima aí da arte rupestre, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto e aproveite, porque agora é arte em ação.
Capricharam aí na arte em ação? Então tá bom. A professora trouxe um exemplo também bem simples para vocês darem uma olhadinha aí se o resultado ficou parecido, né? Vamos ver? Então, ó, né? A linha é bem simples, fiz aqui com lápis de escrever normal, né? A cola, a camada grossa, deixei secar e depois passei o giz de cera deitadinho para dar essa ideia, né, de arte rupestre. Vocês também podem utilizar, se quiserem testar mais depois, passar a cola, colocar areia, né, para ter também umas texturas diferentes, trabalhar também com os lápis, né, aqueles retalhinhos que sobram quando vocês apontam e criar, né, experimentar. Isso que é o legal da arte em ação, que vocês testem vários materiais diferentes, tá bom? Então esse aqui foi o exemplo que a professora trouxe. Então, retomando o que nós vimos nessa aula, né? Nós falamos sobre arte rupestre. Então, arte rupestre brasileira. Então, quem imaginava e não imaginava que temos arte rupestre? Temos sim. Ela está espalhada aí pelo nosso Brasilzão, né? Em toda parte temos arte rupestre. Na região Nordeste vai ter mais, né? Devido ao clima. Então, o clima é mais propício, né? Uma área mais seca, então é mais propício, mais calor para essas a arte rupestre se manterem, né? A gente viu também que a arte rupestre brasileira se divide em dois motivos, né? Os motivos naturalistas. O que são isso? Né? Os motivos naturalistas são o que a gente representa ali da natureza, as pessoas, os animais, as artes que a gente viu ali rupestre, né, que propõem a caça, a dança, né? Nós não podemos definir é isso ou é aquilo, mas nós temos a ideia do movimento, a ideia da caça que as imagens nos sugerem. E temos também os motivos geométricos, né, que vão trabalhar as formas geométricas, linhas, círculos, pontos, né, e a gente vai ter essas formas representando, né, podem representar também a questão do tempo, a contagem do tempo, pode representar cenas do cotidiano, e cada região do nosso país vai ter mais, por exemplo, mais motivos geométricos ou mais motivos naturalistas, dependendo de cada região. Então, é bem bacana assim a gente pesquisar, olhar a nossa arte rupestre, está espalhada por aí. Pesquisem mais arte rupestre na internet, vocês vão achar bastante imagens também, tá bom? E também nós praticamos, né? Nós praticamos o quê? Arte em ação, né? Arte em ação, qual foi a ideia? Da gente trazer um pouquinho dessa arte rupestre, testar possibilidades de materiais, né? Utilizamos ali um desenho simples, como os desenhos da arte rupestre, que eles não faziam um desenho realista, né, se preocupando com os detalhes de rosto, como ia ficar igual ao real. Não, eles faziam o quê? Né? Desenhos simples, né? Então a gente vê até desenhos com formas de palitinhos ali, né? Então formas simples, geométricas, círculos, para representar esses desenhos. A gente trabalhou na arte em ação isso. Essas formas simples, utilizando ali a questão da cola, passando essa cola, deixando secar e o giz de cera, para ter essa textura ali diferente, para trazer um pouquinho esse clima da arte rupestre. Então é isso, lembrando que a maioria das nossas artes rupestres estão no Nordeste, né, como a professora falou. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, né, nesse vídeo nós falamos sobre arte rupestre brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!